Eu falo que nesse momento foi quando eu tive minhas maiores experiências com Deus, assim, um encontro muito forte. E por quê? Era um tumor muito rápido, Sim. tá? De um crescimento muito grande. Ele já estava cometendo axila, um tumor grande da axila. E o mais louco de tudo isso é que a gente não consegue. Eu estava amamentando. Sim. E aí, como eu percebi isso? Acho que isso é importante para as mulheres, né? Uhum. Então, eu estava amamentando. E aí, eu notei que eu tinha uma glândula que ela não murchava na amamentação. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa que vai te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Losnak. E eu sou a Júlia Hagihara. Sejam muito bem-vindos ao canal. É um prazer ter vocês aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos, porque hoje, gente, a gente tá aqui com uma estrela maravilhosa, que é a doutora demais. Flávia Mambrini. Seja bem-vinda, doutora Obrigada, Bem-vinda, meninas. Uma honra estar aqui com vocês. Que bom. Doutora, conta pra gente um pouquinho da sua escolha da medicina, a especialização, a direção aí da ginecologia. Todo mundo quer saber muito dessa história. Então, vamos lá, meninas. Então, primeiro, eu sou gineco, fiz pós-graduação em nutrologia pela Santa Casa de São Paulo e pela Abram. Fiz especialização em obesidade em Harvard. E eu cuido um pouco da mulher como um todo, principalmente hoje em dia, meu foco é a mulher 40 a mais, né? Que o foco hoje, eu sou bem focada em menopausa e emagrecimento. Legal. E por que de tudo isso, né, gente? Então, eu fiz gineco, então eu operava, fazia parto, enfim. Tudo, só que eu sempre fui gordinha. Sério? Sério. E aí, eu ficava desesperada tentando achar ali, não, vamos achar uma fórmula mágica, vamos fazer alguma coisa, né? Quem diria? Sim, e aí vai, estuda e faz um curso daqui, um curso dali. E aí eu comecei a gostar muito dessa medicina mais fora da caixinha, Certo. tá? Porque eu acredito muito que na sua dor é onde a gente encontra muita solução, e essa solução Deus atua na gente para ajudar outras pessoas. Com certeza. Muito legal. Né? Com certeza. Então, essa foi minha primeira grande dor. E aí, com tudo isso, eu comecei a estudar muito e fui fazer a pós em nutrologia e tudo. Passado um tempo, eu tive meus 2 filhos, eu tive o Caio, que o Caio hoje vai fazer 9 anos, e a Laís, que vai fazer 7 anos. E grávida da Laís, eu descobri um câncer de mama, né? Amamentando ela. Então, Nossa. foi uma fase muito difícil, muito complicada. Eu estava com 37 para 38 anos. E foi tudo muito intenso. Então, ali, meio que assim, o mundo desaba né? E foi um tumor muito agressivo. E a gente teve que fazer logo começar com a quimioterapia. Depois eu fiz a cirurgia, eu fiz mastectomia bilateral e um esvaziamento de axila direita. Uau. E a radioterapia. Só que não bastasse tudo isso, ainda é um tumor que é hormônio positivo. O que isso significa? Eu tive que entrar em menopausa. Tá? Uau. Então, em bloqueio hormonal. Então, eu estou em bloqueio hormonal, vou ficar durante 10 anos. E tá fazendo agora 6 anos e pouquinho, graças a Deus. E passou, né, isso, doutora? Passou de cabeça Deus. erguida. E como que foi assim? Porque você teve todos os sintomas, né, da quimioterapia, da rádio, né? Sim. E como que foi junto com essa onda de amamentar a criança, sendo mãe? E como que você também acompanhou o seu trabalho junto? Parou tudo como médica, foi consulta? uma loucura. Eu falo, olha, só Deus para sustentar a gente, para estar erguido ali, né? Eu falo que nesse momento foi quando eu tive minhas maiores experiências com Deus, assim, um encontro muito forte. E por quê? Era um tumor muito rápido, Sim. tá? De um crescimento muito grande. Ele já estava cometendo axila, um tumor grande da axila. E o mais louco de tudo isso é que a gente não consegue. Eu estava amamentando. Sim. E aí, como eu percebi isso? Acho que isso é importante para as mulheres, né? Uhum.
Então, eu tava amamentando e aí eu notei que eu tinha uma glândula que ela não murchava na amamentação. Tá. Eu falei, gente, que coisa estranha. Não é uma mastite, porque não tá vermelho, não tem febre. Não doía? Não doía, mas tinha uma área mais endurecida. Certo. E aí foi quando eu liguei para uma amiga que faz ultrassom, falei, Lari, olha, tá assim assado. Ela falou, vem aqui. Sim. Tá? E aí eu fui. Então, eu lembro exatamente, tava eu, meu marido com uma criança de cada lado. A hora que ela colocou o transdutor, Já notou. a gente viu já na começou a hora. chorar. Tipo, gente, tumor, ele é feio, né? Não tem como você ter uma dúvida quando é um tumor mais agressivo. Então, ele é todo ramificado, ele é você vê, é uma imagem feia. E fora isso, você não teve nenhum outro sintoma? Nada. De sentir dor, coceira, nada? Porque diz que câncer de mama Nada. coça bastante, né, eu acho. Só quando é o inflamatório. Entendi. E era início, Tá. doutora? Então, ele era de um crescimento muito rápido. Então, ele já estava Sim. na axila. Já tava Né? avançado, né? E com muito hormônio. Tá. Então, assim, meu prognóstico não era bom. Tá? Eu tô aqui só por Deus Aham. mesmo. E aí, dali, a gente já, enfim, fez a biópsia. E aí, eu já fui fazer a quimioterapia. Tipo, muito rápido. próximo. Muito próximo. Eu não lembro agora, foram 7 ou 10 dias. Foi muito rápido. E eu fiz a primeira quimioterapia. Na segunda quimioterapia, eu tive uma lesão que chama como se fosse uma alergia à quimioterapia. Uma reação, Uma reação seria. muito forte que chama Stevie Johnson. Né? E ela altera toda a nossa mucosa, a nossa pele, mucosa de boca, vagina, ânus, então fica assim, muito Então, feia. Piorou tudo, Vocês né? veem aqui, é Deus purinho que É reconstruiu. linda, é Uau, linda. É doutora, assim, linda. tem meu testemunho no meu canal do Aham. YouTube, Legal. depois se vocês quiserem ver mais a fundo. Mas, enfim, ali naquela situação que você me perguntou, as crianças, o Léo teve que levar as crianças para morar com a minha mãe, porque eu não tinha condição de me ver. Eu tava muito feia. Muito feia. Assim, mas vocês não têm ideia do que é isso. Tipo, mudou o seu corpo inteiro, né? Tudo, Porque... a careca toda machucada, a boca, é tudo. Então, assim, de Nossa. repente você fala assim, então ali o prognóstico era muito ruim. Certo. Mas aí agarrei em Deus e fui embora e E deu foi tudo fundo, certo. hein? Em Pra nome de você, Jesus. mulher, gente, olha que história. Em alguma dor aí, você se identifica Sim. e tem alguém que vai tratar a sua dor, já tendo passado com uma experiência, super bagagem. É. Continua com a gente, vocês vão amar tudo que ela Isso tem pra passar pra mesmo. gente hoje, né? E doutora, você falou que nesse tempo você não quis, mas você entrou numa menopausa, né? Sim, E por como que quê? foi isso? Porque não podia fazer reposição hormonal. Não posso. É Como que considerado você uma menopausa controlou? precoce? Porque É. bloqueou todos os super seus hormônios, complicado. né? Sim. Então, hoje até mesmo, até as meninas aí da químio, um beijo pra vocês. Fui lá fazer a injeção, Bonitinha. somos queridas. Elas, ai, onde você vai toda linda desse jeito? Olha, ai, nem te conto. Aguarde. E, então, eu faço uma injeção mensal, que chama Zoladex, que bloqueia os ovários. Tá? A gente usa Zoladex às vezes para endometriose. Quem já usou, comenta aqui pra gente. Que é importante, né? Você vê que... E a gente vê que, eu falo, existe vida, né? Com isso. É difícil, mas tem. E eu uso um remédio oral que bloqueia a aromatase. O que significa isso? Então, vamos entender um pouquinho como é que os hormônios funcionam. Sim, importante. Então, a gente tem os hormônios ovarianos, tá? Esses hormônios ovarianos, eles vão produzir o estrogênio e, na segunda fase do ciclo, a progesterona. E a gente tem a adrenal, que fica em cima ali do rim, que vai produzir a testosterona, tá? Essa testosterona, ela vai entrar na célula de gordura e vai fazer um processo que chama aromatização. E ali a gente acaba produzindo um pouco de estrogênio também. Então, a injeção, ela bloqueia o ovário e esse remédio bloqueia esse processo. Uau. Então, assim, fica Bem bem tranquilo. Bem fácil a gente viver sem bem, hormônio, tudo né? certo. E aí também eu tive muitos. Eu falo, como Deus é maravilhoso. Eu não canso de falar isso, gente, porque na minha vida, Ele é assim, ele é mesmo. muito presente. E nesse processo, tipo, eu tive muitos nãos, assim, né? Então,
primeira coisa que me falaram, olha, Flávia, tia Flavinha, eu gosto muito de você, te tem como, nossa, uma filha, mas começa a pensar em alguma outra profissão. Tipo assim, desiste. Começa a pensar em alguma outra coisa, porque você vai fazer a químio, vai entrar em bloqueio, então o raciocínio já não fica mais o mesmo, né? Por conta da deficiência dos estrogênios na parte cerebral e tal. Outras questões sobre a parte sexual mesmo. Então, foram muitas coisas, sabe? E quando você vai pegando, gente, essa palavra eu não vou pegar pra mim. Sim. E eu vou achar, deve ter alguma coisa. Você não aceitou um não como resposta, não né, aceitei, doutora? Não aceito ainda. Sim. Eu acho que, né, cada muito dia a gente vai importante evoluindo, isso. cada dia a gente vai estudando. Eu acho que a ciência ela é maravilhosa, ela é fantástica. E a gente vai usando isso com sabedoria, né? E depois disso, como que é entender as mulheres, doutora? Gente, é outra fase. Não tem. Eu, como ginecologista, não tinha ideia do que é o sofrimento da menopausa. Uau. Não tinha a menor ideia. A partir do momento que eu entrei na menopausa, falei, cara, que é isso? Que loucura que é essa? Como é que pode? Como que as pessoas vivem assim, né? E aí começou a minha busca incessante ali pela menopausa. E aí eu tenho esse maior propósito, né? Certo. Meu maior propósito hoje, realmente, ele é levar o saber para as pessoas, para que elas possam ter o poder de decidir pela sua própria saúde. Legal. Excelente. Eu acho que isso, assim, esse é o meu propósito de vida. Sim. Doutora, e o que a gente consegue fazer hoje acessível aí para essas mulheres menopausadas ou com uma menopausa precoce? O que você acha que está próximo, que dá para a gente aliviar a carga delas? Tá, então vamos lá. É muita coisa É muita aí junto, coisa, né? Primeira coisa, menopausa precoce. Gente, vamos só entender um pouquinho antes, Isso. então, como é que a gente chega Se a na senhora menopausa? quiser falar um pouco de sintoma, idade, tratamento. Isso, então vamos entender. A linha do tempo, então. Tá. A partir dos 40 anos, a gente entra ali na perimenopausa, Ok. tá? Então, a gente vai começar com sintomas leves. Uma irritação maior, uma TPM mais intensa, às vezes um chororô ali, colar, uma fadiga. Aí você fala, gente, tô trabalhando demais, tô com filho, tô isso, tô aquilo. E nem pensa ali nos hormônios. Aí a gente vai chegando perto dos 45 anos. E aqui o nosso primeiro hormônio que cai é a progesterona, tá? Por que a progesterona cai? Porque a progesterona, ela é produzida... Então, imagina que a gente ovula, tá? Então, esse folículo, ele fica maduro, solta esse óvulo, e aí, desse folículo, é onde a casinha dele que ele ficou, é onde é produzida a progesterona. E esse hormônio, ele é um hormônio mãe. Ele é um hormônio que estimula vários outros hormônios. E, olha como Deus é perfeito, né? E o hormônio mãe é o hormônio que a gente tem muito na gestação também. E esse hormônio, ele regula muito o fluxo menstrual, ele regula o sono, ele regula o humor, ele regula um pouco do desejo sexual. E aí, ele é o primeiro a cair, tá? Então, dos 45 até uns 48, a mulher, ela começa a ficar muito mais irritada, a parte de humor muito mais alterada, a insônia, tá? Então, ela chega, às vezes, não chega a ter uma insônia, mas ela fala, doutora, se passar um cachorro na rua, eu acho que eu sei qual cachorro que é. Porque ela tá de olho fechado, tentando dormir, mas não descansa. Não descansa direito, né? Tem aquele sono profundo. Isso, né? Então, e aí começa um ciclo a alterar, tá? Então, começa a menstruação ali a bagunçar. E aí, chegamos à tão famosa menopausa. Então, o que é a menopausa? A menopausa, ela nada mais é do que 1 ano sem menstruar, tá? Então, você ficou ali 1 ano sem menstruar nessa faixa etária, tá? Então, dos 45 aos 52 anos, mais ou menos. Então, tava ali... Gente, é muito... Tem várias perguntas, né? Que as mulheres me fazem muito.
A primeira, doutora, como eu vou saber que dia que eu vou entrar na menopausa? Gente, não tem jeito. O que a gente muito fala é sobre qual a idade que a sua mãe, suas irmãs ali entraram na menopausa, Sim. tá? Isso daí ele tem uma correlação. Tem como descobrir por exame de sangue? Tem. E aí, outra opção também seria, por exemplo, mulheres que já tiraram o útero, então, ou que estão com DIU, que já vem não menstruando, então aí a gente vai fazer a dosagem dos exames, tá? O hormônio que ele vai subir muito é um hormônio que chama FSH, tá? E o outro hormônio vai cair, que é o estrogênio. Até no vídeo no YouTube, no meu canal do YouTube, a gente está falando exatamente sobre as reposições hormonais, sobre os hormônios. Legal. Então, dá sim, Ju, dá para dosar e a gente tem uma bela ideia ali de como é que a gente tá. E doutora, tem como você tá na menopausa, mas não sentir sintomas nenhum? Porque tem mulher que fala assim, eu não tô na menopausa, eu não sinto nada, não tenho calorão, não tenho nada. Tem como você tá na menopausa, mas não ter sintoma nenhum? Gente, é muito legal isso, porque isso é uma pergunta também muito frequente. Fala, gente, mas minha mãe não sentiu nada, não sei quem não sentiu nada. Mas esse não sentiu nada, ele é muito vinculado ao fogacho. Tá? Então, as mulheres, elas caracterizam muito a menopausa com o fogacho. E tem mulheres, mais ou menos 50% das mulheres vão ter fogacho, outras não. Sortuda delas, viu? Sim, Sortuda muita. dessas mulheres. E aí, se ela não tem o fogacho, aparentemente ela fala, ai, minha menopausa foi super tranquila. Mas tá toda estressadinha. Mas aí a menopausa, ela é muita coisa. Então, ela vai ter uma diminuição da parte ali de memória, aquela memória recente. Ela começa, gente, me dá aquele negócio assim que tá ali naquele banquinho do lado da cama, não lembra a palavra. Não lembra o nome das coisas, então, né? diminui a memória verbal. Ela tem o humor, que fica muito borocochô, muito mais tristinha. A gente aumenta muito o risco de doença cardíaca, tá? Então, a doença cardíaca, ela aumenta bastante. A gente passa a ter, se a gente entender que o ovário parou, o estrogênio é quem mantém a gente mais feminina, vai ter uma produção um pouco maior dessa testo e vai converter no estrogênio, que ele não é um estrogênio tão bom, tá? Um estrogênio tão forte. E aí, essa mulher, ela acaba tendo ela vai ter os mesmos riscos de um homem, tá? Então, se não bastasse tudo que a gente já passou, a gente menopausa tem uns riscos do homem, que é a gordura da barriga aumentar, o risco cardíaco. A mulher não tem um dia de paz, né? Não é? Pelo amor de Deus. Gente, é terrível. Se a gente tá num ciclo normal, nenhum dia é de hormônio igual ao outro. Aí, menopausa, aí vem tudo isso. E é engraçado que a menopausa, ela coincide muito com a rotina do dia a dia. Então, às vezes, passa os sintomas, como você falou, e acha que não tá, mas começa a ficar mais estressada ainda e não consegue entender o que tá acontecendo, né? E junta tudo, fica aquela loucura toda. Sim. E, doutora, a menopausa, ela é uma coisa antiga ou... Como que descobriram a menopausa nessa parte, assim, médica? Isso, a menopausa, ela não é tão velha. Ela é velha porque, assim, né? A gente vem lá da Eva, né? Então, só que o que acontece? A mulher, ela vivia menos, tá? Sim. E as mulheres que não viviam, que viviam a mais ali, se a gente está falando em 1930, 1940, né? Uma mulher com 43 anos, ela era idosa, né? Uma idosinha, tem até um vídeo que circula, uma idosa foi atropelada na frente da casa, uma idosa de 43 anos, nós falamos, então, né? Tá super tranquilo. Então, elas não chegavam tanto ali, né? E as que chegavam eram meio que isoladas. Entendi. Da sociedade. Tipo, era meio que até uma vergonha, sabe? Então, os estudos, eles são mais recentes. Tá? A gente tem várias sociedades que foram feitas ali de climatério e menopausa agora em 2000. Nossa, é muito recente. Super recente. A gente tem um estudo grande que foi ali perto de 2000 também, que é o WHI. Então, a história da menopausa, ela é um pouco conturbada. E a gente percebe isso até porque, às vezes, nem a gente consegue entender
esse período, né? Será que eu tô? Será que eu não tô? Então, é pouco falado. Agora que tá falando-se mais sobre isso, né? Sobre a menopausa. Gente, é muita mulher que tá entrando na menopausa, né? Então, é uma coisa que não tem mais como não ser falada. Porque a gente tá vivendo mais. Ganhamos ali, tá bom, ganhamos 30 e poucos anos de sobrevida, tá? Então, a gente hoje morre com 80 e poucos anos, se Deus permitir. E aí, ali, nesse período, a gente vai viver de que jeito? Com que qualidade? Tá? Com que qualidade? Lógico, tipo, no meu caso, eu não posso usar hormônio. Então, é só o hormônio que é importante para a mulher nessa fase? Não. A gente não pode limitar a menopausa a só hormônio. Certo. Tá? A menopausa, ela é reposição dos nutrientes, arrumar a microbiota, ver a tua absorção, a tua parte muscular, o exercício físico, uma alimentação mais limpa, repor os nutrientes. Então, a gente tem hoje os hormônios intestinais. Então, a gente tem muita coisa. Que legal, que bom. Sabe? Então, por exemplo, não é mais um limitante. Nossa, você vai ficar muito velha, muito ruim, sofrendo e você não pode repor hormônio. Não, eu falo por experiência própria, tá? Foi fácil eu chegar onde eu tô hoje? Não, não foi fácil, tá? Não foi de jeito nenhum. Sofri muito. Nossa, foi intenso. Mas aí você vai ajustando. Vamos daqui, arruma daqui, suplementa dali, ajusta. Vamos treinar, vamos mexer em alimentação, vamos melhorar músculo. E é uma constante, né, gente? Até acho que... Você é uma médica que viveu a dor e vive a dor das suas pacientes, né? E isso é muito legal. Porque a hora que a pessoa chega, você fala, não, eu te entendo. Não, a hora que você faz isso assim, não é... Por isso. E o tratamento, doutora, tem, assim, uma suplementação personalizada para cada mulher menopausada? Agora, uma dúvida super minha. Tô chegando lá, né? Tem alguma coisa que dá pra gente precaver, ajudar para chegar melhor na menopausa? Temos muitas coisas, gente. Isso aí é uma parte muito importante, Fabi. Muito, muito mesmo. Que é um recado que eu queria muito deixar para as mulheres de 40, tá? Então, 38, 40 anos, o que é o mais importante nessa fase? Né? Porque é cuidar da saúde e deixar esse corpo quanto menos inflamado. Para quê? Para a gente preservar os nossos receptores. Tá? Então, olha que interessante. Toda vez que a gente tem... Imagina que o hormônio receptor é tipo chave e fechadura. Se eu tenho hormônio e eu não tenho receptor, ele não vai ligar, pelo menos aonde eu quero. Tá? Se eu tenho um monte de receptor e não tenho hormônio, também não adianta. Então, isso a gente fala muito. E então, assim, nessa fase, antes da menopausa, é fundamental a gente deixar esses receptores ótimos. Tá. Porque quanto mais receptores... E como eu vou saber isso, doutor? Gente, a gente vai saber como que você tá. Vamos emagrecer, vamos cuidar do corpo, vamos suplementar, vamos fazer uma atividade física... Vamos, eu falo, orar, fazer uma yoga, conectar com Deus, né? Vamos lembrar que a saúde, ela é corpo, alma e mente, não tem como. A gente tem que cuidar, e espírito. Do nosso corpo como um todo, corpo como um todo. Então, aqui, passamos para frente ali, tá? Então, menopausamos. Nessa outra etapa, o que é muito importante, se você tem os receptores bons, um pouquinho de hormônio que você dá, vai tudo bem. Se aí ela tá muito alterada, muito gordinha, com a síndrome metabólica, então, primeiro, eu não vou repor hormônio. Primeira coisa que eu vou fazer, desinflamar, melhorar, ajustar ela. Ótimo. Tá? Então, são fases diferentes ali. Tá. Doutora, e o que você faz de diferente? O que você passa de diferente para suas pacientes? Para elas passarem por essa fase da menopausa? Primeiro é amor e atenção. Que querida. Eu acho que isso é o que faz a maior diferença, sabe? Então, primeiro, eu ajusto expectativas, tá? Eu oriento, acolho, entendo... E aí, a gente vai traçar um plano de tratamento. Tá. Porque a partir do momento, por exemplo, a Júlia chegou lá no meu consultório
Eu vou pensar nela, ela tá com 40 anos. Eu vou pensar na Júlia, não agora só, com 40, mas eu vou pensar nela. Como que ela vai estar com 50? Como é que ela vai estar com 60? Eu vou ser a médica que ela me escolheu. Entende? Acho que isso é muito importante. Sim. A gente tem que escolher alguém que você tem empatia. E eu, como escolhida, eu tenho que prezar pela saúde da minha paciente. Exatamente. E cada pessoa é diferente, então não tem como você generalizar um tipo de tratamento para todo mundo, né, doutora? Não tem. Que nem um assunto muito polêmico é sobre reposição hormonal, que hoje em dia as mulheres têm pavor, né, de reposição hormonal por conta de dar câncer. E até um assunto que eu ia te perguntar, o que que você acha da reposição hormonal? Qual é o método que você usa com as suas pacientes, né, nessa fase da menopausa? Gente, olha, se a gente for pensar, tive câncer, hormona positivo, não posso usar hormônio, mas amo os hormônios. Eu acho que eles são incríveis, tá? Eu, como Flávia, tá? Não médica, eu, pessoalmente, eu não acredito que o câncer ali, ele é só ligado com essa parte hormonal. Eu creio que tem muito mais coisa ali por trás. Alimentação, estilo de vida, né? Sim, Ju, e talvez coisas que a gente nem sabe, sabe? Muito a parte emocional, tem muita dor ali por trás, então tem algumas outras questões, tá? Então, voltando ali na reposição hormonal, eu sou super a favor da reposição hormonal, desde que feita de uma forma ética, de uma forma correta. Então, eu vou entender qual que é a contraindicação, qual que não é a contraindicação. Você tem... em que fase você tá? Você tá ali na pré-menopausa? Você tá na menopausa? Você tá na pós-menopausa? Porque menopausa não tem fim. É o resto da vida, É o resto da vida. Tem até pessoas que perguntam, será que a menopausa será que consegue reverter a menopausa? E não, né? Não, gente. Muitas vezes, eu já passei da menopausa. Eu falo, tá. Sabe tá de aqui, nada, né? inocente. Você já foi encontrar Jesus, né? Porque assim, não tem muito jeito, gente. A gente tem que entender, esse ovário, ele não vai voltar a produzir, né? É verdade. E, então significa que eu vou ter que repor hormônio pro resto da minha vida? Não, gente, nós vamos minimizar. Então, cada um é cada um. Tem pacientes que usam, e há muito tempo estão ótimas, treino maravilhoso. Do mesmo jeito que eu tenho mulheres que não puderam usar e que também estão bem. Então, o importante é a gente entender, se eu não posso usar o hormônio, eu tenho que usar, vamos lá, um ômega de boa qualidade para o cérebro. Eu tenho que usar uma boa coenzima Q10. Hoje a gente sabe que as coenzimas Q10, as injetáveis também, a gente tem um resultado muito maravilhoso. Inclusive, para mim, é uma das coisas que mais, assim, me ajudam muito. A gente vai estar repondo todas as vitaminas, os nutrientes, vamos estar cuidando ali dessa parte da saúde intestinal, vamos estar entrando com antioxidantes, né? Então, gosto muito do resveratrol. A própria vitamina C é um baita antioxidante, barato, tranquilo. Só que aí você tem que saber ali, né? O que a pessoa ela vai precisar. Um C2 para as articulações. Então, a gente depende da dor. Por exemplo, uma pessoa que ela não pode estar usando hormônio. Uma queixa que é muito difícil, gente. Difícil de verdade ali é a questão da relação sexual. É o que mais pega, né? Pega muito, porque a vagina, ela atrofia, ela encurta, ela diminui, ela não lubrifica. E a gente ainda tem homens que questionam as mulheres. Você não me ama mais, sabe? E, gente, você não isso gosta é muito mais sério. de mim. E, gente, nós estamos em 2023, pelo amor de Deus. E tem casamentos que acabam por isso, pela falta de compreensão do homem. Exatamente. Porque é que nem a gente falou, né, gente? A mulher não tem um dia de paz nessa terra. E isso a gente já entendeu. E ainda essa fase da menopausa mexe muito com a mulher. Quando eu fiquei, Ju, na menopausa, e ali, voltando só ali, pra finalizar ali da vagina, por exemplo, a gente tem o ácido hialurônico, o próprio óleo de coco, é muito interessante. Legal. Tá? Então, a gente tem várias coisas que dá pra gente estar usando, né? vários meios. Mas, depois, quando eu entrei na menopausa, eu falo que eu demorei quase 1 ano pra me reconhecer. E, às vezes, eu me pego ainda pensando à noite. Meu marido fala, o que você tem? Eu falo, gente, parece que eu ainda não sou eu.
Fazem Você se 6 estranha, anos, né? mas eu ainda estranho. É Mas o muito quê? diferente. Mais palpável, doutora. Ai, tudo muda, tudo muda. Teu corpo muda, tua pele muda, você fica muito mais flácida, teu raciocínio é mais lento. Gente, eu era muito rápida. Eu li alguma coisa e era rápida, eu raciocinava. Hoje eu já tenho ali assim, eu tenho que me esforçar mais, sabe? E aí você começa a falar, nossa, né? Só que a gente tem que entender que a gente não vai voltar ali. Então, o que você tem que fazer? O que eu faço? Eu tento ser melhor a cada dia. Não se conformar com essa fase, Sim. mas falar assim, o que a gente pode fazer pra melhorar? Sim, Porque, exatamente. gente, é muito triste você passar o final da sua vida, né? Nem só o final, porque o resto é um da sua terço, vida, um terço da o sua resto vida. da sua vida, assim, com aqueles sintomas horrorosos e você não sabendo lidar com aquilo, o seu casamento indo por água abaixo. Sim. E, doutora, no seu consultório, você também trata marido? Trato. Porque uma Trato. convidada Ah lá, falou verdade. pra gente que Gente, você é você tá ginecologista vendo? de marido. Isso. E é o que Qual que é a sua dica pros maridos, doutora? Gente, olha, então eu trato os maridos, por quê? Tá? Vamos entender. Então, o marido também ele vai ter uma queda de hormônio. Então, gente, não adianta eu melhorar a mulher, deixar ela voando, e o marido tá lá, não tá dando conta de nada. Ou se não, o marido tá muito bem, o marido vem para fazer uma modulação, uma reposição hormonal, ver como é que tá tudo, e aí ele fica muito bem e a mulher para trás. Então, eu só trato, gente, isso é muito sério, eu só trato os casais, quando são os que casais. legal. Sim, isso é muito legal. Meus pacientes, eles são muito queridos. Assim, nossa, eu amo de paixão, de É verdade. a médica do coração, né, doutora? Olha, eu faço por onde? Eu cuido do casal, sabe? Então, eu alinho muito. Então, fulano, não, vamos ajustar isso. Não, você espera mais um pouco, vou ajustar a fulana mais um pouquinho. E aí, anda junto. É muito mais tranquilo, ele entende o que ela sente, ela entende o que ele sente. E aí, eu falo que lá no consultório, tem uma terapia também, a gente conversa de tudo. Mas o recado que eu queria deixar para os homens, tá? Isso daí é muito importante. Homens, imaginam vocês chegando ali com seus 45, 50 anos, top, tá bem na empresa, tá dando tudo certo. De repente, você tá no meio de uma reunião, começa a dar um fogacho, você começa a suar, você começa a ficar constrangido. Aí você vai falar alguma coisa, a palavra some. A pessoa discute com você, você quer revidar, mas você não lembra o que você vai revidar, porque fugiu da memória, né? E aí você fica triste. Aí você vai pra casa e de repente você tá chorando num canto qualquer, né? Aí, de repente, você quer matar alguém. De repente você quer matar, de repente você quer esfolar sua esposa ali, você não tá dando conta. Aí você vai ter relação. Ali tudo machuca, Não flui. né? Não flui, tem dor pra tudo quanto é lugar, né? E aí chega a sua esposa, top, super inteira, arrumadinha, tudo, e aí você tá daquele jeito, e aí ela não entende. Então, homens, se coloquem no lugar das mulheres, façam por onde, não só os maridos, mas quem convive, porque hoje, cada vez mais, as mulheres vão estar no mercado de trabalho menopausadas. Sim. Então, você tem ali do lado, é uma concorrência desleal, porque você tem, né? Nossa, é verdade. O homem e a mulher ali, e aí às vezes você menospreza aquilo. Só que não, você tem que ajudar, falar, olha, tenho que fazer, assistir ali um podcast Sim. e tem o que ser feito. E assim, não que os homens também não tenham a sua rotina de trabalho, né? Que não cansa, que não se estressa. Mas a mulher, gente, também tem. Tem que cuidar de filho, tem que cuidar da casa. Agora as mulheres também saem pra trabalhar. E aí tem que lidar com toda essa questão dos sintomas. Então, assim, eles serem compreensivos Ajuda muito. nessa fase Nossa, é muito, né? faz toda a diferença. Muito essencial. Eu falo assim, eu agradeço também muito aqui o meu marido também, devo agradecer ele. Porque, sabe, sempre foi muito parceiro em todas as fases, que eu tava careca, horrível, não sei o quê. Tudo, sofremos juntos ali, ele engordou muito. E você vê que foi muito complexo ali, sabe? E agora que ele tá voltando, então é muito intenso. Mas quando você tem esse companheirismo, gente,
É igual muitas... Ai, não, eu preciso de um marido... Nossa, que eu seja apaixonada. Eu falo, gente, parou. Você tem que ser um companheiro, ele tem que ser um parceiro para sua vida. Porque nessas horas que você vai ver quem tá do seu lado e O quem não casamento tá. é mais que só a paixão e os momentos bons, né? Completamente. Mas é você... Porque, com certeza, se você não tivesse o apoio da sua família, do seu marido, Com né? certeza. Seria uma fase pior ainda, né, doutora? Seria muito mais difícil. Sem E a gente sombra tem de uma dúvidas. pergunta dos ouvintes. Tá Eles bom. querem saber se... A mulherada, né, quer saber se elas podem levar o marido na sua consulta. Podem, devem, Que bom, devem, doutora, é tá? isso aí. Eu acho que isso daí é super importante, tá? O marido, ele entender. Então, o marido vir para consulta e ele entender ali o que tá acontecendo com ela, gente, ajuda muito. Porque aí ele mesmo vai falar, não, calma, vai dar tudo certo, vai passar, você vai melhorar, né? Então, assim, devem. Ótimo. Isso aí. Doutora, com a sua capacidade aí de estudo de obesidade também, né? Formação em Harvard. A gente queria saber, tem uma forma, uma linha melhor para emagrecimento saudável? Você contou que seu esposo somatizou, né? Toda essa dor, engordou. Como é que é agora essa área da obesidade no seu tratamento? É uma área que eu também sou apaixonada. Por isso que eu foquei tanto nessas duas. Porque, assim, o emagrecimento, você vê a mulher ali, o emagrecimento, o homem também, na parte do emagrecimento. O que acontece? Primeiro, a gente tem que entender o porquê que a gente engordou, tá? Então, se você foi sempre gordinho, tá? A gente veio gordinho de infância. Ou se você sempre foi magro e tal, e de repente, de um momento ali, começou a engordar. A gente tem um médico que eu sou super fã dele, é o Dr. Lee Kaplan, e ele explica muito isso de uma maneira muito interessante, tá? Ele explica que imagina que a gente tem um termostato de temperatura. Então, você tá lá na neve, tá lá no calor. Esse termostato, a gente não precisa ficar falando, gente, corpinho, vamos esfriar, corpinho, vamos esquentar. Não, porque ele regula, ele é autorregulável, tá? Ele tá ali tranquilo. A obesidade é a mesma coisa. A quantidade de células de gordura que a gente produz também. Você comeu um pouco mais, treinou um pouco menos. Você pega a pessoa que ela sempre foi magra, ela não tá nem ligando para saber o tanto que ela comeu, o que ela não comeu, como é que tá, como é que não tá, tá? Só que ele é um mega estudioso, tá, de obesidade, e ele linka muito a frustração, a emoção da frustração, uma grande frustração, um grande estresse, sabe? Ele ser ali o causador de como se fosse dele quebrar esse termostato. E a partir dali, ela vir a ter um processo de engorda maior, tá? É muito interessante. E faz muito sentido para mim no consultório. Sempre a gente pega histórias. Então, assim, a consulta ela é longa porque, tipo, eu vou conhecer a pessoa inteira. Não tem jeito. É um tratamento individual, né? É. E aí, a partir daí, a gente vai arrumar. A gente vai ajustar as casinhas, a gente vai ajustar as peças, né? Então, a gente tem que ajustar a alimentação, sim. O que você come, quando você come, o volume. Temos que ajustar o treino, a atividade física. Aqui a gente entra a flexibilidade metabólica também, né? A gente tem que ajustar a microbiota, sim, permeabilidade intestinal, como é que ela tá? Você tá comendo a mesma coisa e de repente começou a engordar, seu intestino ele tá absorvendo mais, né? A gente tem os hormônios intestinais hoje, que são os análogos do GLP-1, enfim. E a gente tem os outros hormônios, tireoidianos e ovarianos. Então, ou testiculares, no caso dos homens, né? Então, hoje a gente está muito avançado, Fabi, em termos de emagrecimento. Muito, como nunca estivemos. E isso é fascinante, tá? Mas a gente tem que estar fazendo tudo, porque, assim, tem as novas medicações que são incríveis. Gente, mas elas não são um milagre. Milagre é só jejum e oração e Deus, se Ele quiser, tá? Vamos entender isso. A gente precisa de um médico, precisa ali de um médico, geralmente um Nutri junto. Eu gosto muito da associação com o Nutri, tá? Faz muita diferença. E aí, juntos, a gente ajustar tudo isso.
tá? Mas na minha consulta eu já vou abordar tudo. Ô, doutora, e vamos mais pra essa parte da nutrição e menopausa, porque você usa muito isso, né? A menopausa e o emagrecimento. Sim. Tem alguns alimentos que pioram os sintomas da menopausa? Tem. E que contribuem, assim, pra mulher engordar? Porque a maioria da queixa das mulheres é Aumento de peso e barriga. o abdômen, a barriga, né, inchada. Como que funciona essa parte? Gente, para menopausa, o que a gente mais tem em estudos é a dieta mediterrânea, tá? Sou apaixonada na dieta mediterrânea também. Eu faço tudo que eu gosto, assim, eu atendo mais, sabe? Eu gosto. Então, o que seria uma dieta mediterrânea? Até teve uma pergunta no canal que eu esqueci de responder, mas é uma pergunta até interessante. A produção vai pegar pra gente. Isso, como eu faço a dieta mediterrânea se eu tenho alergia a peixe, por exemplo? Né? Então, a dieta mediterrânea, gente, a gente tem que entender aqui para nós, brasileiros, ou para quem está assistindo fora, né? Que a gente precisa de uma dieta mais limpa. Uma dieta sem tantos industrializados. Uma dieta com as coisas que Deus fez. Tá? Isso, eu falo, né, Ju? Já falei pra Ju também sobre isso. Uma coisa que é muito interessante, gente. Deus é tão caprichoso. Ele é tão caprichoso que ele fez todas as frutas, as verduras, é tudo cada um com o seu formato, o seu cheiro. A gente podia comer uma coisa só, ele podia ter feito um alimento só. Todo mundo vai comer esse negócio aqui, uma bola branca. Não! Ele pôs cor, pôs sabor, pôs textura. E aí a gente vai lá e faz o quê? Compra o saquinho. Oi! Tá tudo errado, né? Sim. Então, quanto mais alimentos naturais, é muito melhor. Né? Então, assim, se você conseguir comer isso, Ju, com certeza a qualidade de vida da pele, do cabelo, da unha, da barriga, tudo já vai começar a melhorar. Legal. E assim, na fase da menopausa, cigarro, bebida alcoólica, intensifica os sintomas? Demais, tá? O cigarro, ele tá linkado ali a uma piora muito grande do fogacho. Tá. O que é um fogacho, né? O fogacho, ele é uma vasoconstrição. E hoje a gente sabe que pessoas que têm muitos fogachos, que são aqueles calorões, tem uma indicação maior do uso da terapia hormonal, tá? Porque ele vai ter mais vasoconstrição a nível cerebral e uma piora de isquemia e uma piora ali de risco de uma demência a longo prazo. Nossa. Tá? A gente sabe que a mulher, ela tem de 6 a 7 vezes mais Alzheimer do que o homem. Tá? Meu Deus. E então essa parte ali neuronal, ela é muito importante. A gente tem que estar legal. cuidando. Fabi, vamos para a pergunta dos ouvintes? Porque, gente, tem muita pergunta. Vocês não têm noção de quantas perguntas e quantas dúvidas sobre menopausa. Realmente. É de sintoma, é de reposição hormonal, é tudo. Fabi, você... Vou ler uma aqui, Lê uma doutora. pra gente? Tá bom. Tem uma ouvinte falando, tenho 43 anos, estou tendo sintomas de menopausa, porém ela ainda menstrua. Ela quer saber, já dá para começar a reposição nesse caso? Depende, tá? Então, assim, ela tem sintomas de menopausa, a gente tem que entender quais são esses sintomas que estão incomodando ela, tá? Será que é insônia? Será que é o ciclo que tá bagunçado? Será que é irritação, né? Então, eu tenho que entender. E aí, a gente vai dosar os hormônios. Ótimo. Tá? Os hormônios também, eles são importantes porque a gente vai dosar alguns hormônios no 3º dia do ciclo, outros no 21º, no 22º. Então, a gente vai ver exatamente esse ciclo, como é que ele tá. Ótimo. E aí, sim, ver qual que é o hormônio que você tá precisando. Legal. Tem uma outra também que fala assim: doutora, mesmo os meus exames dando tudo normal, tudo que você falou, eu não tenho nada disso, mas mesmo assim, eu não quero fazer a reposição hormonal. Teria suplementos pra gente tomar? Sim. Tá? Que é no meu caso, por Tá. exemplo. É o que a gente Tá? já falou. Que é o que a ali gente no... já falou. Então, Tá. se não tem sintomas nenhum, eu vou preocupar com função neuronal, com função osteoarticular, tá? Então, articulação, a gente fica crocante. Levanta croc, você fala, meu Deus do céu, É só os onde vai barulhinhos. parar isso, Senhor? E a parte óssea, tá? E pela menopausa geniturinária. Então, eu preocuparia, ela não tem sintomas nenhum, eu preocuparia com esses 3 quesitos. Tá bom, legal. Doutora, dizem que o magnésio é bom.
ele é bom mesmo? Tem um magnésio específico para menopausa? Ah, eu sou fã do magnésio também, né? Tem vários vídeos de magnésio lá, gente. Então, o magnésio ele também é individualizado. O magnésio, a gente vai ter um magnésio treonato, a gente vai ter um magnésio taurato, a gente vai ter um magnésio inositol. Então, a gente vai ter o quelado. Então, basicamente, tá? Vamos fazer um resumão aqui. Insônia. Tô com insônia, eu tenho dificuldade de dormir, tenho dificuldade de relaxar. Eu gosto muito do magnésio treonato, a gente vai usar ele à noite, tá? Preciso ganhar massa magra. A gente pode usar o magnésio taurato, que ele vai ajudar, o magnésio com glutamina também. A mulher está tentando engravidar, a gente precisa melhorar um pouco aquela saúde ovariana ali. Então, o magnésio inositol. Bacana. Então, é muito legal. Doutora, eu vi tem um vídeo seu que bombou, né? Que deu 165 mil visualizações. E tem uma das perguntas que fizeram pra você é: doutora, tenho 3 miomas e estou usando estriol e estrogel por conta própria. Sentia muita dor nas relações sexuais, agora está melhorando, mas sinto dores no pé da barriga. Gente, não pode, né? Vamos combinar. Isso aí é muito perigoso, tá? Primeiro, ela tem 3 miomas. A gente não sabe a localização desse mioma. Ele é subseroso, intramural, submucoso. Onde esse mioma tá, né? Que tamanho? Ela tem alguma outra contraindicação? Ela tá usando 2 estrogênios e ela não tá usando nenhum hormônio que vai balancear, sabe? Entrar ali numa proteção do endométrio, como uma progesterona. Não façam isso, meninas. Esse daí é o resumo. Não façam isso. Procure um médico para estar te ajudando nisso. Tá. E aí tem uma dica, tipo, três dicas para melhorar, então, a menopausa dessas mulheres que estão muito ansiosas ou não têm condições de ir com um médico no seu cacife? Gente, primeira coisa... Oi. Deu ruim mesmo. Doutora, pra gente fechar, deixa 3 dicas para as mulheres que estão menopausadas ansiosas. Elas querem melhorar um pouquinho os sintomas. Só isso. Ok? Rancor, raiva? Rancor, raiva. Ah, tá. Tá. Então, 3 dicas. Você o me que vocês fala acham? Isso, vou falar. 3 dicas. 3 dicas. Primeiro, busca o médico do coração. Isso. Né? Que daí já puxa o gancho pra galera. Voltando na Fabi. Não falou pra curtir o canal. Mas aí depois, na hora Ela que a vai Fabi pegar, finalizar... A Fabi vai pedir pra deixar o canal. Então quer- tá, eu vou falar os cuidados básicos ali, Ótimo. né? Fabi, pra câmera. Vamos pra doutora. Tá. Doutor, e para essas mulheres que estão ansiosas com a menopausa e não sabem o que fazer, você tem, assim, umas 3 dicas que pode auxiliar? Lógico. Gente, primeira coisa que a gente tem que entender, né? A menopausa não é um bicho de 7 cabeças. Ele é um processo natural e que todos nós, se estivermos vivas, vamos ter que passar por ele, tá? Então, calma. Para tudo tem solução. Calma. Primeira coisa que eu ia falar. Se permita, tá? Se cuidar. Se permita. Tenha um tempo na sua agenda para você. Tenha um horário. Tipo, igual você marca isso, marca reunião, marca aquilo. Marca uma unha, marca uma massagem, marca o teu exercício físico. Coloca na agenda, porque a mãe, ela é o esteio. A mãe, ali, a mulher, ela é o centro, ele é o cerne das coisas. Então, se você tá bem, a tua casa vai estar bem. Ótimo. Se você não tá, a tua casa vai estar um caos. E aí ninguém vai te aguentar. E aí a coisa vai piorando. Então, se permita ser cuidada, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos, vindo nesse mesmo sentido, parar um pouco para refletir. O que eu tô comendo, o que eu tô bebendo, ele tá me nutrindo? Tá? Ele tá me melhorando ou tá me piorando? Eu tô me machucando mais? Achando que é só uma recompensa? Tá? Então, achando que é só uma... hoje eu mereço, hoje eu cheguei muito cansada, nossa, foi um dia exaustivo, tarará, hoje eu mereço, vou ali ligar, pedir uma pizza com cerveja, com isso, com aquilo. Oi, você merece, tá? Você não merece isso de ruim pra você,
Sabe? Vai descansar, então. Vai tomar um banho, relaxa, vai ouvir uma música, come uma coisa nutritiva. Então, alinha essas coisas, tá? Outra coisa muito importante, em casa, coloque os horários, planejamento, né? Planeje a sua semana. Quais são, eu falo assim, tem uma coisa que eu faço muito pra mim, tem dado muito certo, ancorar a tua semana. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não. Você pega a sua semana, tipo um planner, não faço isso porque assim, não dá tempo, gente. Mas pega um papel, tá? Pega ali e ancora. Quais são as coisas mais importantes da tua semana? Tá? E aí você põe ali, tipo, 3 coisas. Então, até ali você vai fazer isso, até daqui você vai fazer aquilo e até daqui. Então, você vai tendo aquela sensação de dever cumprido. Sim, vai listando as prioridades, né? E vai eliminando. E aí você vai minimizando o peso ali do dia a dia. E a terceira dica que eu dou pra você, mulheres menopausadas. Tudo que tira a sua paz, ou que é pesado demais, não vale a pena. Não vale a pena. Ótimo. Sensacional isso. Gente. Necessário. Cirúrgica, né, Que gente? conteúdo, Cirúrgica. né, minhas amigas e meus amigos. Pessoal, já aproveita, curte esse vídeo aqui. A gente vai ter mais conteúdos nessa linha. Doutora Flávia, tem as suas redes sociais. A gente queria que a senhora falasse como que o pessoal pode chegar até você. Inclusive, gente, não é por nada não, mas os vídeos dela são muito top. Exato. Os conteúdos dela Obrigada, são muito meninas. top. Já aproveita, compartilha. Isso aí. Doutora, deixa suas redes sociais, o seu canal no YouTube, enfim. Gente, o canal, vocês são muito bem-vindas, muito mesmo. Eu gosto que curte, compartilha, comenta. Quando você curte ou você comenta, eu entendo, e a nossa equipe toda, a gente entende que aquele vídeo é importante para você e me incentiva também a fazer mais vídeos, tá? Sim. E dúvidas a gente vai estar sempre respondendo também. Então é Flávia Mambrini, o canal do YouTube, e o do Instagram é DRA de Doutora Flávia Mambrini. Ótimo. Ai, gente, obrigada, Foi doutora. muito bom Eu que receber amei você. estar com vocês. Que delícia falar sobre isso. Um Obrigada, assunto muito assim querida. que realmente eu acho que impacta muito na vida das mulheres. E eu acho que esse é o nosso propósito. Tá aqui, né, para estar ajudando e levando um pouquinho de esperança. E você foi curada para curar, né? E tá Amém, cumprindo amém. esse propósito Exatamente. com muita excelência. Então a gente queria agradecer você. Você Ai, é um que anjo. É delícia. verdade. Ai, vontade de chorar. Mas assim, você é um anjo, a sua história, assim, de superação Linda, é muito linda. E é um prazer acompanhar você, ter você aqui, né, Não família? dá pra acreditar que uma E, mulher tão gente, linda, né? Curte, comenta esse episódio, compartilha com os amigos. Segue a doutora lá, a gente vai deixar tudo escrito aqui no link pra vocês. E a gente espera vocês no próximo episódio. A gente trouxe um presente pra você, doutora. Ai, você que merece. delícia! Cadê o presente? Vamos pro presente, é verdade, gente. Eu tava esquecendo Ai, do que delícia. delícia! Ó, Amo presentes. produtinhos pra sua rotina de autocuidado ficar ainda melhor. Delícia, meu skincare, gente. Que a gente Mulheres, sabe. A gente tem que ter o nosso skincare, né? Vocês sabem A sua disso. filha vai amar esse skincare, né? Gente, minha filha ama. É mesmo, doutora. Ama. Tem quem puxar, já sabe se cuidar. Ai, que coisa mais rica e chique, gente, esse creme. O renovador facial. chiquérrimo. muito bom. E pras mãos, que você E usa outro tanto pras pra mãos. abençoar. Ótimo, amém, amém. As E mãos são pra abençoar mesmo. Uma caneca do nosso podcast Ai, que pra delícia. ficar de Tomar meu recordação. chá noturno. É. Aí, viu, gente? Já entra na dica de autocuidado. É, Esse já momento pega. de relaxamento. Ó, é o chá noturno e o whey protein de manhã, tá? Isso aí não tem muito jeito. Gente, olha que caneca, que linda que ficou Gostou? rosa por dentro. Bonito, né? amei. Doutora, muito bom. obrigada. E, pessoal, é isso. A gente aguarda você no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Tchau.